Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre regime próprio de previdência social. Nós vamos iniciar esta aula sobre regime próprio conceituando o regime próprio, trazendo essas informações preliminares, falando da base legal e depois entraremos em todos os tópicos que tratam do regime próprio de previdência. Perfeito? Vem comigo, vamos começar então conceituando esse tal de regime próprio de previdência social. Vamos para a tela. Muito bem. Temos aqui nosso regime próprio de previdência social, RPPS, tá? Como vocês podem encontrar esse regime próprio de previdência social, é com a sigla RPPS. Muito bem. Conceito. O regime próprio de previdência social, RPPS, ele é o regime de previdência estabelecido no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e naqueles que já instituíram municípios, tá certo? Que assegura, por lei, aos servidores titulares de cargos efetivos, os benefícios de, dois benefícios, aposentadorias, vamos falar delas, e pensão por morte. Aposentadoria e pensão por morte. Previsto onde? No artigo 40 da Constituição Federal. Pois bem, regime próprio de previdência social, em resumo, é aquele regime previdenciário aplicável aos servidores públicos, mas não a todos eles, apenas aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, ok? Na União, nos estados, no Distrito Federal. Já em relação aos municípios, nós temos municípios que instituíram já o seu regime próprio, então os seus servidores efetivos também terão regime próprio, e nós temos municípios que não instituíram regime próprio, e após a reforma da Previdência, não podem mais instituí-lo. Aí, neste caso, mesmo sendo servidor efetivo de um município que não tenha regime próprio, será empregado do regime geral de previdência social. Mas, se aquele município já tiver instituído, até a data da publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, o seu respectivo regime próprio, então, para os servidores efetivos deste município que tenha regime próprio, também serão vinculados ao respectivo regime próprio, tá bom? Então, todos os servidores efetivos ali da União, dos estados, do DF e aqueles dos municípios cujo município tenha regime próprio instituído. Combinado? Muito bem. Quais são os benefícios oferecidos pelo regime próprio de previdência? Dois. Quais são os benefícios? São aposentadoria e pensão por morte. Nós estudaremos todas as formas de aposentadoria, estudaremos a pensão por morte. Ah, professor, mas e outros benefícios? Nós vamos aprender que outros benefícios não estão aí amparados pelo regime próprio, mas sim pelo próprio ente federativo, que muitas vezes irá arcar com outros benefícios. Mas o benefício do regime próprio, segundo o artigo 40 da Constituição Federal, são as aposentadorias e a pensão por morte. Vamos avançar, vem comigo. Segundo o artigo 40, parágrafo 12 da Constituição Federal de 88, olha só o que nós temos aqui. Os regimes próprios de previdência social, conhecido como RPPS, tá certo? Tem suas principais normas previstas aonde? Onde é que estão suas principais normas? As principais normas estão previstas no artigo 40 da Constituição Federal de 88 e serão observados no que couber, em alguns casos, não previstos aí para o regime próprio alguma situação para determinados fatos, serão observados o quê? Os critérios fixados no regime geral de previdência social, RGPS, o qual os critérios do RGPS deverão ser aplicados subsidiariamente ao regime próprio de previdência, em caso principalmente de omissão normativa. Então vejam, pessoal, como está bem colocado aqui, as normas principais sobre regime próprio de previdência social, inclusive algumas das mais cobradas em provas, estão no artigo 40 da Constituição Federal. Vamos estudar exaustivamente, tá? E outras coisas, e outras normas além desta, claro, muitas outras. Mas a principal norma é o artigo 40 da Constituição Federal. No entanto, há situações em que há omissão normativa em relação ao regime próprio. Há situações que estão amparadas para o regime geral,
mas que não estão amparadas para o regime próprio. Neste caso, deve-se utilizar, em caso de omissão normativa no regime próprio, deve-se utilizar aí subsidiariamente as normas do regime geral. Ou seja, é possível aplicar uma norma do regime geral subsidiariamente a uma situação do regime próprio para o qual não haja uma norma aí aplicável? Sim, é possível, pois as normas do regime, o próprio parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição diz que as normas do regime geral serão utilizadas subsidiariamente às normas do regime próprio no que couber, quando necessário, se necessário for. Beleza? Vamos seguir. Muito bem. Vamos lá, olha só. Vamos falar agora sobre outras fontes normativas importantíssimas, tá? Vamos falar sobre a Lei 9.717 de 98, sobre a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Vamos lá. Até que entre em vigor uma lei complementar que discipline parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal de 88, aplica-se ao regime próprio de previdência social o disposto em uma lei, que é a lei que a gente mais utiliza hoje para fins aí de regime próprio de previdência social. Que lei é essa? É a lei número 9.717 de 98, tá certo? E o disposto nos parágrafos do artigo 9º da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103 de 2019, ok? Muito bem. Seguindo aqui, vamos lá. Então, enquanto não houver uma lei complementar disciplinando o que está disposto no parágrafo 22 do artigo 40 sobre regime próprio de previdência social, nós chegaremos lá, é importante que vocês saibam que aplica-se ao regime próprio, então gravem isso. Nós temos que aplicar ao regime próprio hoje a Lei 9.717 de 98, além também de aplicar os parágrafos do artigo 9º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Aí você, aluno, vai dizer com toda a propriedade: professor, eu não sei o que está dito nos parágrafos do artigo 9º da reforma da Previdência, eu não sei o que está no parágrafo 22 da Constituição. Fiquem tranquilos, nós vamos estudar absolutamente tudo aqui. Vocês vão saber tudo aqui sobre regime próprio. Mas o que eu quero antecipar para vocês é que, enquanto não houver uma lei complementar disciplinando este funcionamento do regime próprio, o regime próprio seguirá o que está determinado na Lei 9.717 de 98 e nos parágrafos do artigo 9º da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. E tudo isso será minuciosa e exaustivamente estudado por nós aqui no nosso curso. Então, vamos seguir. Olha só, pessoal, vou trazer para vocês aqui o que temos na Emenda Constitucional 103 de 2019, no artigo 9º, parágrafo 2º, ok? Uma informação importante aqui sobre o regime próprio de previdência social. Olha só. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, o rol de benefícios do regime próprio fica limitado, ou seja, não pode o regime próprio oferecer outro benefício além desses dois: aposentadorias e pensão por morte. Então gravem isso, nós vamos aprender no nosso curso todas as aposentadorias em cada caso, cada regra de transição, tudo. E vamos aprender também, né, a pensão por morte, as regras aplicáveis, a nova forma de cálculo, tudo isso. Mas eu quero que vocês gravem neste momento, nesta parte da aula, eu quero que vocês gravem que, com a reforma da Previdência, torna-se aí o rol de benefícios do regime próprio limitado a aposentadorias e pensão por morte. São esses os benefícios que podem ser oferecidos pelo regime próprio, porque essa emenda constitucional limitou os benefícios do regime próprio apenas a aposentadorias, nós vamos ver que existe mais de uma, e também a pensão por morte. São esses os benefícios do regime próprio, tá bom? Vamos avançar?
Vamos falar sobre os beneficiários do regime próprio. Vamos aprofundar agora. Nós já antecipamos que o regime próprio é destinado aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo na União, nos estados, DF, municípios, tá certo? Mas nós vamos ampliar isso daí, ok? Eu vou trazer para vocês então aqui a quem se aplica ao regime próprio, quem são os beneficiários do regime próprio de previdência social de forma mais abrangente. Vamos seguir. O regime próprio de previdência social, eu já usei a abreviação aqui, RPPS, oferecerá cobertura exclusiva, ou seja, apenas para, primeiro, nós já sabemos, né? Servidores públicos titulares de cargo efetivo. Também a magistrados, que são juízes de direito, magistrados. Também aplica-se regime próprio de previdência social para ministros e conselheiros do Tribunal de Contas. Então, tanto ministros quanto conselheiros do Tribunal de Contas, ministros do Tribunal de Contas, conselheiros do Tribunal de Contas, são aí vinculados a regime próprio de previdência social. Os membros do Ministério Público, ok? Membros do Ministério Público são vinculados a regime próprio de previdência social. Também são vinculados a regime próprio de previdência social os membros de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. No caso dos municípios, apenas aqueles que têm regime próprio instituído. Lembram? Incluídas suas autarquias e fundações. Então vejam, não apenas os servidores públicos efetivos da União, dos estados, do DF, dos municípios, tá? Como os membros dos poderes, né, da União, dos estados, do DF e dos municípios, são vinculados a regime próprio, mas, no caso dos municípios, somente se houver regime próprio instituído naquele município. A maioria no Brasil não tem, tá? Mas aqueles que já tinham regime próprio antes da reforma da Previdência, né, os seus servidores titulares de cargo efetivo e os membros de quaisquer desses poderes, União, Estado, DF e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, serão vinculados ao respectivo regime próprio, se houver. No caso dos municípios, pode ter ou não. União, Estado, DF União, Estado e DF tem regime próprio. União tem regime próprio, cada estado do Brasil tem o seu regime próprio, o Distrito Federal tem o seu regime próprio, municípios, alguns têm, muitos não têm. Esta regra vale para servidores da União, estados, Distrito Federal e para os municípios que têm o regime próprio, bem como suas autarquias e fundações. E além de todos esses servidores aqui mencionados, também são vinculados ao regime próprio os respectivos dependentes. Na qualidade, né, de dependente, eles também são beneficiários. Por exemplo, quem recebe pensão por morte não é o segurado, já que ele morreu. Quem recebe a pensão por morte é o seu dependente. Então são beneficiários todos esses que eu mencionei, e além deles, os seus respectivos dependentes. Tá certo? Então, todos esses são beneficiários do regime próprio de previdência social. No entanto, alguém vai dizer, professor, mas tem algum servidor público para o qual não se aplica regime próprio? Tem vários, e eu vou dizer aqui quais são. Lembrando que os servidores públicos que estão vinculados ao regime próprio são os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, aqueles concursados que possuem cargo efetivo. Não é aquele que ocupa um cargo transitório, um cargo temporário, um cargo em comissão. Vamos ver então quem são os servidores públicos para os quais não se aplica o regime próprio. E já te adianto, se for um servidor público e a ele não se aplicar o regime próprio, que regime se aplica? O regime geral. E ele será empregado do regime geral se não for vinculado ao regime próprio. Quer ver quem são? Vamos ver. Olha só, parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição, tá certo? Vamos lá. Aplica-se obrigatoriamente o outro regime. Qual é o outro regime? É o regime geral de previdência social, né? Quais são os servidores públicos para os quais não se aplica o regime próprio? Regime próprio de previdência social? Não. O que se aplica é o regime geral. A quais servidores públicos? Vamos lá. Agentes públicos ocupantes exclusivamente
de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. O que é um agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão? Não é um servidor efetivo ocupando aquele cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Se for um servidor efetivo ocupando aquele cargo em comissão, ele não está exclusivamente no cargo em comissão. Além do cargo em comissão, ele já exerce um cargo público efetivo, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu, como auditor fiscal da Receita Federal, seja nomeado, por exemplo, para ser delegado da minha unidade, né? Ou inspetor da alfândega, né? Ou até mesmo ministro da Fazenda. Veja, como eu já sou servidor efetivo e fui nomeado, por exemplo, delegado, inspetor, ministro, eu continuo vinculado ao regime próprio. Por quê? Porque eu não sou exclusivamente no cargo em comissão. Eu sou vinculado ao regime próprio como servidor efetivo e não estou exclusivamente em comissão. Estou também em comissão. Agora imagine uma pessoa de fora que não é servidora pública, né? E seja designada, por exemplo, como é o caso, né, um advogado de notório saber jurídico e reputação ilibada, não é servidor público, é um jurista, um advogado que foi designado, um tributarista, que foi designado, por exemplo, secretário da Receita Federal, né? Poderia ser designado ministro também da Fazenda. Veja, não sendo servidor público e ocupando o cargo de ministro de secretário da Receita, por exemplo, ele, não sendo servidor público, ocupando exclusivamente o cargo em comissão, ele se enquadra nessa regra de ser vinculado ao regime geral e não ao regime próprio. Se fosse um auditor fiscal ou qualquer outro servidor efetivo ocupando o cargo de, por exemplo, secretário da Receita, ele seria vinculado ao regime próprio. Mas se ele não é servidor efetivo e ocupa exclusivamente o cargo em comissão, só tem aquele cargo, ele não é efetivo, ele só é comissionado. Perdeu a comissão, está fora. Neste caso, ele é vinculado não ao regime próprio, mas ao regime geral. Por quê? Porque ele exerce exclusivamente o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Ele só está lá pelo tempo que durar o cargo em comissão dele. Quando perder o cargo em comissão, ele está fora do serviço público. Neste caso, aplica-se o regime geral. Segundo caso, agente público ocupante de cargo temporário. Ora, agente público ocupante de cargo temporário, quando a administração pública contrata professores temporários, contrata servidores temporariamente aí, apenas para o período, por exemplo, do censo, para trabalhar no IBGE, e no caso de pandemia, contrata alguns servidores temporários ali para uma força-tarefa. Estes servidores contratados temporariamente, esses agentes, né, públicos ocupantes de cargo temporário, não são vinculados ao regime próprio, são empregados do regime geral de previdência. Por quê? Porque eles não ocupam cargo efetivo, eles ocupam cargo temporário. E aí, por ser temporário, transitório, ele é vinculado ao regime geral como empregado e não servidor com regime próprio. Vamos seguir. Ocupante de mandato eletivo. O ocupante de mandato eletivo, né? Quem é o ocupante de mandato eletivo? São aqueles que ocupam os cargos mediante voto, né? Vereador, o deputado municipal, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, temos aí o governador, o deputado federal, o senador, o presidente. Vejam, estes cargos ocupados por pessoas que nós votamos para elegê-los são os ocupantes de cargo eletivo. Eles, se não forem vinculados a regime próprio, forem apenas eleitos para exercer aquele mandato e depois estão fora, não é um servidor público que também foi eleito. Não. Se ele for um servidor público vinculado a regime próprio e for eleito, ele continua vinculado ao regime próprio de origem. Mas se for uma pessoa que não é servidora pública efetiva e que seja eleito, por exemplo, para deputado estadual, deputado federal, vereador, ó pessoal, né, prefeito, governador, presidente da República, não tendo vínculo efetivo, vinculado ao regime próprio de previdência, ele é vinculado ao regime geral, será um empregado do regime geral. Por exemplo, um deputado estadual, que não é servidor público efetivo, uma pessoa do povo, foi eleita deputada federal, ou deputado federal, estadual, ou vereador, prefeito, governador, enfim, presidente. Se não for vinculado ao regime próprio quando eleito, serão empregados do regime geral, amparados pelo regime geral de previdência. No entanto, se forem vinculados ao regime próprio, né, um exemplo, imagine que eu, servidor público efetivo, ou você, após a sua aprovação
e em se tornando um servidor público efetivo, né, vinculado a regime próprio, nós sejamos, eu ou você, ambos vinculados a regime próprio, tá? Vamos colocar eu como exemplo, já sou servidor público efetivo. Se eu me candidatar, por exemplo, a deputado federal e for eleito, em que pese eu exercer um cargo eletivo, eu continuo vinculado ao meu regime próprio de origem, ok? Quando você for aprovado no concurso, estiver exercendo um cargo público efetivo, for eleito ele deputado estadual, vai continuar vinculado ao regime próprio de origem. Agora, alguém que não é servidor público, ok? Que ocupante de cargo efetivo, vinculado ao regime próprio. Se for eleito deputado federal, por exemplo, empregado do regime geral, ok? Então, grave isso. Os cargos eletivos, se aquele que foi eleito não for vinculado ao regime próprio, é empregado do regime geral. Mas se for vinculado ao regime próprio, mantém o regime próprio de origem. Temos só uma situação excepcional aqui que eu vou destacar para vocês, que é o caso do vereador. Qual é o caso do vereador? O vereador é o único que pode exercer a vereança e permanecer exercendo o cargo público efetivo, se houver compatibilidade de horários. Imagine, por exemplo, que um servidor público, ele trabalha, por exemplo, no INSS, exerce uma carga ali de 6 horas de trabalho e consegue, concomitantemente, após ser eleito, exercer a vereança do seu município, que se reúne, por exemplo, final da tarde, à noite ou aos sábados, e ele continua exercendo ali a sua carga horária de técnico do Seguro Social. É possível? É. Então imagine que esse técnico do Seguro Social, vinculado ao regime próprio, e também foi eleito vereador, ele exerce os dois serviços, ele exerce as duas atividades. Ele continua exercendo o técnico do Seguro Social e exerce também a vereança. E isso acontece só com o vereador. Só com o vereador ele não precisa se afastar do cargo efetivo, ele pode exercer os dois, desde que haja compatibilidade de horários. Neste caso, como é que funciona? Pelo exercício ali como servidor público efetivo, ele continua vinculado ao regime próprio. Pelo cargo de vereador, ele será vinculado ao regime geral. Isso se ele mantiver os dois. Então, se ele mantiver as duas atividades, a do regime próprio e a de vereador, ele fica vinculado ao regime próprio como servidor e fica vinculado ao regime geral como vereador. Mas se não houver compatibilidade de horários, ele precisar se afastar da atividade pública dele como servidor efetivo para exercer a vereança em tempo integral, aí neste caso ele vincular-se-á ao regime próprio pela vereança. Por quê? Porque ele mantém o regime de origem. Então, quando ele se afasta temporariamente do regime de origem, ele mantém o regime de origem no cargo eletivo. Agora, se este vereador não, ele se afastar do cargo de vereança, o cargo de vereador, regime próprio, ok? Então vamos recapitular aqui. Se o servidor público continuar exercendo o cargo público junto com o cargo de vereador, ele permanece no regime próprio pelo cargo público efetivo e como empregado do regime geral no cargo eletivo de vereador. Agora, isso se ele exercer os dois. Mas se ele se afastar do cargo efetivo para exercer apenas o eletivo, ele mantém o regime próprio de origem, ou seja, ele mantém o regime próprio apenas, mesmo exercendo a vereança. Ficou claro, pessoal? Então, vamos lembrar, essa regra vale só para o vereador. Para todos os outros cargos eletivos, mesmo que ele seja um servidor efetivo, ele tem que se afastar do cargo efetivo para exercer apenas o cargo eletivo. O único que ele pode, excepcionalmente, eventualmente, conciliar ambos é a vereança e o cargo efetivo, se houver compatibilidade de horários. Perfeito? Vamos seguir. Muito bem. Ocupantes de emprego público, pessoal. Ora, os ocupantes de emprego público, eles, em que pesem prestar concurso público, eles não são servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, eles são vinculados à CLT. Eles não exercem um cargo público, eles exercem um emprego público. Pega, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil, os funcionários da Petrobras, os funcionários da Caixa. Eles são servidores, eles exercem um emprego público e eles são seletistas, vinculados aí à CLT. Eles não são vinculados ao Estatuto dos Servidores Públicos. Nestes casos, quando esse servidor exerce não um cargo público efetivo, mas um emprego público, ele também é vinculado como empregado do regime geral de previdência social. Por exemplo, a minha esposa já trabalhou no banco, prestou concurso, passou muito bem colocada e trabalhou no Banco do Brasil. Beleza. E ela trabalhava no Banco do Brasil, e enquanto ela trabalhava no Banco do Brasil, em que pese ela ter prestado um concurso público,
né, e exercer esse cargo lá no Banco do Brasil, ela exercia um emprego público, tanto que ela era regida pela CLT e não pelo Estatuto dos Servidores. É um exemplo, ok? Quem exerce emprego público, ok? São concursos específicos que não é para servidor público, mas cargos que formam, são para vagas para emprego público, eles são vinculados ao regime geral. São vinculados à CLT e não ao Estatuto dos Servidores e são amparados pelo regime geral, como qualquer trabalhador da iniciativa privada, e não ao regime dos servidores públicos, que é o regime próprio de previdência. Tá bom? Esta é mais uma exceção. Vamos à última aqui? Também se vinculam ao regime geral e não ao regime próprio os servidores públicos titulares de cargo efetivo de município que não editou lei instituidora do regime próprio. Ou seja, vocês sabem que todos os servidores públicos efetivos da União, dos estados e do DF são vinculados a regime próprio. Dos municípios, os que têm regime próprio são vinculados a ele, mas há municípios, e muitos deles, que não têm regime próprio instituído. E quem não tinha regime próprio instituído quando publicou a emenda constitucional 103 de 2019, quem tinha, quem não tinha, não tem mais. Não pode mais nenhum município, desde 2019, instituir novos regimes próprios de previdência, ok? E há muitos municípios que não têm. Para esses municípios que não têm regime próprio, os seus servidores serão vinculados, sejam efetivos ou não, ao regime geral. Porque não tem regime próprio, vai todos os servidores para o regime geral. Tranquilo? Fechou? Muito bem, mais uma informação para vocês, agora sobre o servidor cedido. Vamos lá. Sobre servidor cedido. O servidor titular de cargo efetivo, filiado a regime próprio, nós estamos afirmando que ele é filiado a regime próprio, quando for cedido com ou sem ônus para o cessionário, ou seja, com ou sem ônus, ou seja, tendo o cessionário, né, que pagar ou não a remuneração daquele trabalhador, pouco importa. Cedeu esse titular de cargo efetivo, vinculado a regime próprio, a quem? A um órgão ou entidade, qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de outro ente federativo. Permanecerá esse servidor vinculado e contribuindo para qual regime? O de origem ou para o qual ele foi cedido? Para o regime próprio de origem. E eu já explico com exemplos para vocês. Não cabendo contribuição para qualquer outro regime. Ou seja, vamos lá. Vamos imaginar que eu sou um servidor público federal. Trabalho no Executivo Federal para a Receita Federal. Vamos supor que eu seja cedido por alguma razão para ajudar o fisco de um determinado estado. Ou para ajudar, por exemplo, o fisco de determinado município. O fato de eu ser cedido para o fisco de um estado, do DF, de um município, que tenha regime próprio, independentemente disso, independentemente de quem paga o meu salário, ser a União ou o estado ou o município para o qual eu fui cedido, isso não importa. Se eu sou um servidor efetivo da União, mesmo que eu seja cedido para estado, DF ou município que tenha regime próprio, eu continuo vinculado e contribuindo para o regime próprio de origem, que é o regime próprio dos servidores públicos federais. Então, um exemplo prático, se eu, servidor público federal, estiver prestando serviços aqui para a prefeitura de Jundiaí, tá certo? Minha cidade, na Jundiaí aqui interior de São Paulo, o que eu faço? Eu fui cedido para a prefeitura de Jundiaí e estou recebendo minha remuneração pago pela prefeitura de Jundiaí. Para qual regime previdenciário eu recolho? Para o da União ou para o do município de Jundiaí? Para o da União. Mesmo tendo sido cedido, eu sou um servidor federal, mesmo cedido para um município ou para um estado que tenha regime próprio, eu continuo, repito, contribuindo para o regime próprio da União, de origem, porque é de lá que eu me originei, tá certo? E também continuo vinculado a ele. A mesma coisa ao contrário. Se um servidor do estado for cedido a outro estado, a um município ou à União, ele continua vinculado e recolhendo para o regime próprio do seu estado de origem. Fechado? Vamos seguir. Muito bem. Vamos falar aqui, pessoal, eu já expliquei para vocês, mas agora eu vou mostrar, porque o bom aqui é matar a cobra e mostrar o slide. Olha só. Situação excepcional do vereador. Lembra que eu falei que o vereador tem uma situação própria?
eu já expliquei para vocês e agora eu vou, né, trazê-lo aqui de forma mais visual para vocês lembrarem. O exercente de cargo eletivo, porque ele foi eleito, né? Cargo eletivo de vereador, que ocupe concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, o cargo efetivo, como por exemplo, auditor da Receita, como técnico do Seguro Social, enfim, qualquer cargo efetivo, né? E também o mandato eletivo, que é o vereador. Então, se ele continuar exercendo o seu cargo efetivo para o qual ele prestou o concurso e passou, e também, ao mesmo tempo, exercer o mandato eletivo para o qual recebeu o voto e foi eleito, olha como será a sua filiação. Ambas obrigatórias. Pelo cargo efetivo para o qual ele prestou o concurso, ele manter-se-á filiado ao regime próprio. Para o cargo eletivo, ou seja, para o qual ele foi eleito, no caso vereador, ele vincular-se-á ao regime geral. Simples assim, tá bom? Se o vereador houver compatibilidade de horários, ele puder exercer as duas atividades, continuar o cargo para o qual prestou o concurso e passou e hoje é efetivo. E também, sendo eleito vereador, se ele exercer as duas atividades ao mesmo tempo, ele mantém o regime próprio para o cargo para o qual ele prestou o concurso e foi aprovado, no qual exerce o cargo efetivo, e ele ficará vinculado ao regime geral para aquele cargo, para a atividade de vereador, para o qual ele foi eleito. Tranquilo? Então, se ele exerce as duas, o regime próprio se mantém para o cargo efetivo e o regime geral aplica-se ao cargo eletivo. Se ele precisar se afastar do cargo de vereador, se ele precisar se afastar do cargo público concursado, efetivo, e tiver que exercer apenas o cargo eletivo de vereador, aí neste caso ele leva o regime próprio do efetivo para o vereador. Aí ele é um vereador, mas recolhe para o regime próprio. Isso se ele se afastar do regime da atividade, ele se afasta da atividade efetiva, mas ele leva o regime próprio. Mas se ele exercer as duas, ele não leva nada. O regime próprio fica com o cargo efetivo e o regime geral fica com o cargo eletivo. Tranquilo? Regime próprio para o efetivo, regime geral para o eletivo, se for vereador. E só para vereador esta regra pode se aplicar. Tá certo, pessoal? Pois bem, fizemos então uma introdução do que é o regime próprio e a quem se aplica e a quem não se aplica o regime próprio. Passada essa introdução, no próximo tópico nós entraremos num ponto importantíssimo, qual seja, daremos início ao estudo do custeio, do financiamento ali, tá? Do regime próprio de previdência social. Então, nos encontramos no próximo tópico. Até já!